Boa noite, alunos. Hoje, mais uma aula agora sobre o Antigo Egito. Nós vamos continuar tratando ali de uma região que a antiga historiografia colocava como Oriente Médio. No caso aqui do Egito Antigo, o próprio Egito, né, fica no continente africano. Os povos da Mesopotâmia, que nós tratamos na aula passada, também ficam no Oriente Médio, próximo também à África. Tratamos dos babilônicos, sumérios, caldeus, assírios e alguns pontos sobre os hebreus, né? Como os povos da Mesopotâmia, que o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, nome dado pelos gregos, o que nós percebemos que aquelas cidades-estados estavam organizadas economicamente em torno do rio Tigre e Eufrates. Então, nós tivemos toda uma comunidade desenvolvida, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, os utensílios, as armas também, vai usar minérios condizentes para aquele período, e o comércio, a questão do rio também, com a canalização do rio, a utilização para terra, usando terras férteis pelo represamento do rio, foi uma técnica importante para aquele período. Além deles inventarem a roda, terem também desenvolvido os primeiros códigos de lei escrito, que é o Código de Hammurabi, né, que nós tratamos na aula passada. Agora nós vamos tratar do Antigo Egito. E aí eu vou apresentar aqui um resumo para vocês. Acompanhem, por favor. Meu nome é Guitenberg, professor de História, né? Estamos começando aqui nosso terceiro encontro. Só um instante. Vamos lá. Aqui está o Antigo Egito, né? 95% do território do Egito é composto por desertos. O rio Nilo é considerado uma dádiva para o Egito, pois ele nasce na África Central e vai atravessando o deserto egípcio até desembocar no mar Mediterrâneo. As cheias do rio Nilo, suas águas se alagam em vastas áreas na vazante e ocorre um verdadeiro milagre nas terras inundadas. Fica depositado uma matéria orgânica, humus, que fertiliza o solo. Nesse caso aqui, voltando, você vai ver o seguinte: o rio, toda a tecnologia do povo egípcio vai ser oriundo da forma do trabalho humano com o rio Nilo. Então, essa questão da fertilização do solo vai fazer com que a agricultura se desenvolva na região, a criação de animais, né? E também o represamento do rio, porque no início, cabe destacar que a enchente matava as pessoas, né? Se a gente analisar as enchentes que acontecem em São Paulo hoje, ou mesmo aqui em Brasília, nas Tesourinhas, quando chove e alaga aquelas regiões, o rio Tietê também, quando sobe em São Paulo, alaga uma parte de São Paulo. O rio Nilo, também nas suas cheias, chegavam a matar muita gente. Então, quer dizer, não foi um processo simples o controle do rio. Demorou alguns anos ou décadas para que isso viesse a ocorrer, quando o homem conseguiu, de uma certa forma, domar um pouco o curso do rio, utilizar a questão das enchentes a seu favor, ou desviando o rio. Então, foi esse processo que faz com que, posteriormente, essas terras se tornem férteis e você tem uma produção agrícola exuberante para aquele período. Vamos voltar à apresentação. Aqui é a cidade do Cairo, né? Uma cidade desenvolvida. O rio Nilo visto pelo seu delta na África, no foto da NASA, a formação do Egito.
nós vamos ter várias formações do Egito, aqui o período pré-dinástico, né? Que você vai ter aqui o Alto e Baixo Egito, né? Aqui vocês vão ter uma organização aqui do Baixo Egito, uma coroa vermelha, e no Alto Egito você tem aí um farol com um gorro, um chapéu branco, né? No Antigo Império você vai ter 2.700 a 2.200 a paz interna e a prosperidade, eles deixam de lutar entre si, capital Mênfis, construção de grandes pirâmides. Aqui nós vamos ter as pirâmides de Gizé, as rebeliões dos nobres, enfraquecimento do poder central. Aqui vocês têm uma imagem do que são as pirâmides, né? De Gizé, Meferinos, Kefra e Mequerinos, né? Depois você vai ter no período intermediário, 2.200 a.C. a 2.000 a.C., a desintegração do poder político, guerras civis, os nomarcas assumem o poder, e você tem, logo depois, 2.000 a 1.785, a restauração do poder do faraó, capital Tebas, rompimento do isolamento, relações comerciais com os outros povos, grandes obras públicas de irrigação, ampliação da área agrícola e invasão dos riquos. Grandes obras na área de irrigação, quando eles começam a desviar o rio e começam a irrigar as terras. Os riquos vão dominar, vão invadir o Egito, eles vão utilizar um armamento mais sofisticado para aquele período, que os egípcios não conheciam, então por isso eles vão ser dominados. Posteriormente, né, na verdade, séculos depois, você tem a expulsão dos iquisos do Novo Império. Essa questão da escravização dos hebreus é uma questão polêmica, né, mas é tratado na Bíblia e tal, mas na historiografia não é colocado dessa forma. Tem o trabalho servil, né, então há uma controvérsia com relação a isso, mas aqui está destacado. É o período mais rico e conhecido, né, do Novo Império, de 1552 a.C. a 1069. Tem um grande expansionismo, que domínio da Núbia, da Síria, da Fenícia e a Palestina, aumento do prestígio dos sacerdotes, né, reforma monoteísta do faraó Amnófis IV, declínio após a morte do faraó Ramsés III. Nessa questão aqui, nós temos que agora relatar como é que é a economia do Antigo Egito. Com a fertilização do solo, né, no vale, a agricultura pode ser largamente desenvolvida, construindo a base da economia egípcia. Era considerado o celeiro do mundo. Os egípcios aprenderam a aproveitar a água do rio, construindo diques e canais de irrigação, o que possibilitava aumentar a área de cultivo. Eram cultivadas cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, uva, figo, linho, legumes, grão de bico. A pecuária não apresentou grandes desenvolvimentos, sendo criado bois, burros, porcos, carneiros, cabras, aves. Praticavam a caça e criavam peixe em tanques. O comércio realizava-se em mercados. Por ausência de moeda, as trocas eram diretas, in natura. Os egípcios também desenvolveram o artesanato e as manufaturas. Produziam joias, armas, ferramentas, tecidos, enfeites e utensílios de vida. A sociedade egípcia havia uma rígida hierarquia entre as camadas sociais. O faraó, principal figura do Egito, era considerado um deus vivo, concentrava em suas mãos o poder político e espiritual. Ele e sua família ocupavam a posição mais alta no Egito. Os nobres eram os donos das grandes propriedades, ocupavam os principais postos no governo e no exército. Os sacerdotes eram considerados intermediários entre os deuses e os homens, classe rica e privilegiada. Escribas eram os funcionários reais, eram cultos e encarregavam-se da cobrança de impostos. Os escribas eram funcionários reais, eram cultos e encarregavam da cobrança de impostos. Artesãos, comerciantes e militares. Os camponeses ou felás ocupavam a posição inferior da sociedade egípcia, eram os trabalhadores braçais, compunham a maioria da população, trabalhavam nas terras do faraó, dos nobres e dos sacerdotes.
eram obrigados a entregar ao faraó parte de sua colheita, além de pagar impostos aos nobres e sacerdotes. Também eram submetidos a trabalhos forçados na construção de palácios, templos, canais de irrigação. Os escravos, pequenas camadas formadas por estrangeiros aprisionados nas guerras, eram encarregados das tarefas domésticas ou dos trabalhos mais pesados. Aqui nós temos a pirâmide social do Egito. Na parte superior, nós temos na ponta os faraós, logo em seguida nós temos os nobres sacerdotes, depois soldados, aqui no meio escribas, comerciantes e artesãos, os camponeses escravos, né? A religião no Egito eram politeístas, representados com formas humanas, antropomórficas, de animais, zoomórficas ou de corpo humano e cabeça de animal, antropozoomórficos. Certos animais eram considerados sagrados, como o gato, o crocodilo e o escaravelho, o boi. Acreditavam na vida após a morte e no retorno da alma ao corpo. E essa crença levou-os a desenvolver técnicas para a conservação do corpo dos mortos, a mumificação. O corpo era esvaziado e colocado em uma espécie de salmoura durante 60 dias. Depois era lavado em óleo, enfaixado e colocado em sarcófagos. Eram as múmias junto ao corpo. Eram colocados alimentos, armas, ferramentas, barcos, etc. Os primeiros grandes faraós mandaram construir maiores túmulos na história, as pirâmides. Aqui é o corpo do faraó, a forma como eles são mumificados. Aqui são desenhos, né, de como os egípcios são retratados, né, e os seus deuses. A escrita era feita com sinais que representavam imagens de pássaros, insetos e objetos. É uma das escritas mais antigas do mundo. O hieróglifos, usado nos textos sagrados, o erático, usado em documentos oficiais, e o demótico, a mais simples, uso cotidiano. O papiro, tipo de papel fabricado com talo de uma planta que também se chamava papiro e crescia nas margens do rio Nilo. A pedra de Roseta, bloco de pedra encontrado por soldados franceses em 1821. Nele, Jean-François Champollion descobriu inscrições em 3 sistemas de escrita: hieróglifo, demótico e o grego. Aqui está a escrita egípcia. Aqui o A, né, representa um falcão, o B, o C, uma cunha, e assim vai, né? Aqui você já vai ter outra forma, né, da escrita. E assim, pessoal, eu termino aqui a apresentação. Nós temos aqui um resumo do que são como se organizavam o Egito, a figura do faraó, que é considerado um rei, um deus vivo na Terra, e a sua organização social. Esse é um primeiro vídeo. Posteriormente eu vou falar um pouco mais sobre o Egito, tá bom? Essa é mais uma introdução para vocês terem conhecimento. Vou ficar por aqui, vou passar um texto para vocês fazerem atividade, tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado.